Olha, na última aula a gente estava falando sobre esses três tipos de oligopólio. O que é um oligopólio? Lembra aí, Ana Beatriz? Um oligopólio é quando um pequeno grupo de empresas controla a produção de um produto ou o preço de um produto no mercado. Então, existem três formas aqui, ó, três tipos de oligopólios. Dois deles não são permitidos, são formas de oligopólio ilícitas, certo? Não pode ocorrer, que são os trustes e os cartéis. Truste é quando há a junção de duas empresas, né, geralmente do mesmo ramo ou de ramos diferentes, visando aí eliminar a concorrência. Quando duas empresas se juntam, aí eu dei o exemplo da Sadi e Perdigão, não foi? E o cartel é quando empresas se juntam, mas se juntam só em acordo, tipo assim, para concordar sobre o preço de um produto. Vamos aqui combinar o preço da gasolina. Vamos aqui criar um acordo para criar um preço ali, uma base de preço para o pão, por exemplo. Isso é um cartel. Quando empresas se juntam, fazem um acordo para combinar o preço, a oferta de um produto, ou de um serviço também, certo? Isso é um cartel. Não é permitido, é ilícito. E a holding, a gente estava falando na última aula sobre as holdings. A holding é o único tipo de oligopólio, aqui presente no livro de vocês, que é permitido, né? Que é quando uma empresa ela controla ações de várias outras empresas, certo? Porque ela tem a posse majoritária de ações dessas outras empresas. Então, por exemplo, a Coca-Cola, a P&G, a PepsiCo, a Nestlé, são empresas que controlam também ações de outras empresas. Elas controlam ações de outras empresas. Elas têm a posse majoritária de ações de outras empresas. Isso é uma holding, é uma grande empresa, certo? Que ela controla outras empresas, porque ela detém ali ações de outras empresas. Isso é chamado de holding. Isso é permitido, mas truste e cartel não é permitido. Aí vamos para aqui, crise do capitalismo. Crise no capitalismo. Essa crise do capitalismo aqui, chamada de Grande Recessão, aconteceu em 1929. Eu já dei um spoilerzinho dela em um outro momento aqui de aula com vocês. Antes da crise de 1929, no início do século XX, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, que vai durar de 1914 a 1918, e vai ter também uma revolução na Rússia, né, chamada de Revolução Russa. A Revolução Russa, ela também é chamada de Revolução Comunista, por quê? Porque ela vai dar origem, essa Revolução Russa, de 1917, ela vai dar origem ao socialismo na Rússia, né? A Rússia vai deixar de ser um império comandado por um czar, ou czar, como é que vocês queiram chamar aí, e vai passar a adotar o sistema socialista, né? Da economia planificada, que é o quê? A economia planificada é uma economia diferente do capitalismo, no capitalismo a economia ela é de mercado, né? Baseada na oferta, na procura, tem empresas públicas e tem empresas privadas. Já na economia planificada, que a Rússia adotou, né, com essa Revolução Russa de 1917, o que é que vai acontecer? O Estado, ele detém a posse ali sobre tudo, sobre todas as terras, sobre todas as empresas, ele controla toda a economia, enfim, o Estado, ele é o grande detentor ali de tudo, certo? Ele centraliza todas as atividades econômicas realizadas dentro daquele país. Por isso que é uma economia planificada. O socialismo é uma economia planificada. O Estado ele tem o poder sobre tudo, certo? Então, isso aí aconteceu antes da crise de 1929. Ou seja, foi o primeiro país do mundo a aderir ao socialismo, né? 1917 foi a Rússia. Depois, em 1922, eles se tornaram uma união, né? União das repúblicas socialista soviética, soviética socialista, eu sempre troco o final. Enfim, se tornaram uma união, aí foi aumentando a quantidade de repúblicas que faziam parte agora do socialismo. Mas era um país só, né? O RSS era um país só, formado por várias repúblicas. Pois bem, e aí, em 1929, a gente vai ter uma notícia bombástica no mundo. Em 1917, o primeiro país do mundo vai aderir ao socialismo vai ser a Rússia. Aí já, logo no início do século XX, vem uma crise bombástica do sistema capitalista mundial, da economia de mercado capitalista. Começou nos Estados Unidos, que foi a crise que se deu na Bolsa de Valores de Nova York, né? Houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, essa quebra de valores da Bolsa de Nova York vai levar à falência de diversos bancos, muitas pessoas vão se tornar desempregadas nessa época, diversos países que produziam matérias-primas vão, né, não vão se dar bem nesse período. Essa aula está sendo gravada, Ana Beatriz. E não pode falar essas coisas, Ana Beatriz. Muitos países vão se dar mal aí, que produziam matérias-primas, principalmente o Brasil, por exemplo, que nessa época produzia muito café.
Por quê? Porque vai haver uma crise mundial, global, do capitalismo, e os preços das matérias-primas vão cair muito. Então, os países que mais produziam matérias-primas, que produziam basicamente só matéria-prima, tipo Brasil, né? Produtos baratos, aqueles produtos vão se tornar mais baratos ainda com essa crise de 1929. Então, são países que vão entrar num colapso econômico, né? Enfim. Então, assim, o mundo inteiro vai entrar em uma crise que vai começar nos Estados Unidos, em 1929, mas vai se alastrar por vários outros países, né, capitalistas do mundo, inclusive o nosso. Nossa situação vai se tornar bem complicada. É quando vão se queimar café no Brasil, vai ter uma grande geração de estoque. Essa crise de 1929, ela se deu tanto por causa da especulação de ações de empresas, quanto pela produção fordista, que era em massa. Lembra? Falei? No Fordismo, a produção era em massa, ou seja, se produzia em enormes quantidades, gerava-se muito estoque e tudo mais. Então, assim, a crise vai se dar na Bolsa de Valores, óbvio, vai haver aí uma especulação muito grande em relação a ações de empresas, mas o modelo fordista, o livre comércio, vai ser um pontapé aí ainda mais para afundar diversos países nessa crise, certo? Por quê? Porque se gerava muito estoque com o modelo fordista. Então, não ia ter mais pessoas, não tinha essa quantidade de pessoas para comprar esses produtos. É tanto que no Brasil a gente teve que queimar café. Não deu para o café para os pobres, queimaram grande parte do café que tinha estocado, né? Então, essa crise de 1929 vai ser uma crise especulativa nas ações, vai levar à falência muitos bancos, muitas pessoas vão entrar em desemprego, na área do desemprego, vão. Mas essa crise ela é ocasionada também por causa do sistema fordista de produção, que produzia em massa e gerava muito estoque, certo? E o livre comércio em si, que, de certa forma, favorecia essa interação maior entre os países. Mas, nesse modelo fordista, esse livre comércio não é uma coisa, né, tão boa, porque gerava-se muito estoque de produto. Né? E com a crise da Bolsa de Valores, não tinha mais pessoas para comprar não tinha tantas pessoas para comprar esses produtos mais. Sem contar que o preço daqueles produtos primários caiu muito. Então, aqueles países que mais produziam isso, né, enfim, a recessão foi maior ainda. Então, vamos lá. O que é que foi a saída, Ana Beatriz, para a Grande Depressão, né? A crise de 1929 é conhecida como a Grande Depressão. Foi a grande crise aí do capitalismo, né? Que a gente vai ter no século XX. Essa primeira grande crise vai ser essa, de 1929. Os Estados Unidos criou uma saída, né? Eles, peraí, vamos montar alguma coisa. Nessa época aí, até 1929, o mundo vivia sobre a doutrina do liberalismo econômico, que eu falei para vocês em outra aula. No liberalismo econômico, desde o século XVIII, né, o mundo vivia nessa onda do liberalismo econômico, onde o Estado ele não intervia na economia, de nenhuma forma, né? Ele praticamente só regulava a economia, assim, no quesito de favorecer um maior comércio entre as empresas do mundo, mas o Estado ele não intervia em nada, não criava nenhuma regra, nenhuma burocracia para o comércio mundial, ele não intervia no liberalismo econômico. Então, até 1929, o mundo vivia nessa doutrina, que era chamada de liberalismo econômico. A partir de 1929, vai se mudar a lógica. O mundo vai aderir, primeiro os Estados Unidos, alguns países da Europa, né, e vai se espalhar pelo mundo. Uma outra doutrina econômica. Vai surgir a doutrina do keynesianismo. Agora, travou legal, acho, agora a minha imagem e meu som. A partir de 1929, os países vão perceber o quê? Vão perceber que é necessário intervir na economia, que o Estado intervenha na economia. O Estado precisa regular a economia, o Estado precisa criar meios para fazer com que as pessoas tenham acesso a coisas que vão fazer com que elas sobrevivam. Tá entendendo? A partir de 1929, a doutrina econômica a ser adotada vai ser uma doutrina onde o Estado intervém na economia, vai ser chamada de keynesianismo por causa do cara que criou essa doutrina, né? Que era o John Keynes. Foi ele que criou o keynesianismo. Pois bem, aí nos Estados Unidos, em 1933, na época era um presidente que comandava o país chamado Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt vai criar aí uma série de estratégias que é chamada de New Deal, ou seja, novo acordo, que vai fazer com que os Estados Unidos consiga se reerguer dessa grande depressão, da crise de 1929. Então, ele vai criar aí o New Deal, esse plano chamado New Deal, que, na verdade, era uma série de estratégias para favorecer o soerguimento da economia estadunidense. E, dentre essas estratégias, permeava o quê? A figura do Estado na economia. O Estado criando obras de infraestrutura para subsidiar
as indústrias, o Estado injetando dinheiro em bancos para favorecer ali a circulação do dinheiro, para ajudar os bancos, alguns bancos. O Estado criou uma série de empregos também para favorecer aí a saída de pessoas da pobreza para uma situação de vida que elas consigam sobreviver. Então, vai se criar o New Deal nos Estados Unidos, né? Onde o Estado agora passa a se inserir totalmente na economia e também a criar ali mecanismos de sobrevivência, né? Gerando empregos através de obras públicas para a população. Na Europa não vai ser diferente. Na Europa vai ser criado o Estado de Bem-Estar Social, né? Que vai ser o quê, Ana Beatriz? Basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Vai se criar uma série de obras para favorecer o emprego de pessoas. Aí o Estado vai, de certa forma, ajudar com alguns incentivos para que a população consiga sobreviver, né? Enfim, vai favorecer também a abertura de empresas, vai ajudar alguns bancos, igual foi feito nos Estados, bem semelhante como foi feito nos Estados Unidos. Aí, olha, como eu disse a vocês, tem algumas partes desse livro que ele vai e volta. Aí aqui ele começa falando de liberalismo, tudo mais bonitinho. O liberalismo passou a existir desde o século XVIII. E ele se deu até a crise de 1929. Um dos grandes princípios do liberalismo, que eu toco muito na tecla dele, é o laissez-faire. O que é o laissez-faire do liberalismo? O Estado não deveria mais atuar nem intervir na economia. Isso é o liberalismo, ok. Mas com a crise de 1929, isso muda, porque percebeu-se que o Estado precisava socorrer a economia, que estava em crise, né? Precisava socorrer. E aí o Estado agora vai ser criado uma nova doutrina, que é a doutrina do keynesianismo, tá aqui, ó, criada pelo economista chamado John Maynard Keynes. O que é que o Keynes vai dizer? Peraí, eu não estou entendendo nada do liberalismo. Filha. Vamos lá. Não está entendendo nada do liberalismo. Liberalismo dá a ideia que é uma coisa liberal. Então, o Estado não intervém... Você tinha falado antes. Você tinha falado. É o que eu já tinha falado. No liberalismo, o Estado não intervém na economia. Aí, quando você começou a falar dos laissez-faire, laissez-faire, foi aí que eu me perdi. Porque o laissez-faire é o nome do princípio que diz que faz parte do liberalismo, que diz que o Estado não deve atuar na economia, não deve intervir na economia. Os governos não devem intervir na economia do seu país, internamente ou com outros países. Para o liberalismo, o Estado, o princípio maior do liberalismo é esse, o laissez-faire. O Estado não intervir na economia. Isso é o liberalismo. Agora, com a crise de 1929, que foi uma crise do sistema do liberalismo, uma crise do sistema fordista, uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, com a especulação de ações, né? Tudo isso fez com que houvesse um alerta. Opa, peraí, o Estado precisa intervir na economia, precisa socorrer a economia. O Estado não pode ficar distante da economia, negligenciar a economia. O Estado precisa intervir na economia. Então, o economista chamado John Maynard Keynes, ele criou uma nova doutrina. Ele escreveu sobre uma nova doutrina econômica que os países deveriam adotar, que é chamada, vem do nome dele, keynesianismo. O John Maynard Keynes é o pai do keynesianismo. A partir de 1929, com a crise do capitalismo mundial, vai agora mudar a lógica em relação à economia. O Estado, ele deve intervir na economia. E foi isso que os Estados Unidos fez a partir de 1933 com o New Deal, com o novo acordo. Quer dizer, novo acordo em português, o New Deal. Com um conjunto de estratégias que socorreu a economia do país, né? Que criou aí tanto favoreceu bancos, empresas, quanto as pessoas. Muitas pessoas também teve a criação de empregos e as pessoas conseguiram sobreviver, certo? Claro que foi uma coisa que demorou um tempo para ocorrer. Eu estou falando assim de forma como se fosse coisa super rápida, mas demorou um tempo a ocorrer. Esses planos do New Deal, nessas estratégias, passaram a existir em 1933, mas durou um tempo para que os Estados Unidos conseguissem se reerguer, certo? E a população também. Na Europa foi do mesmo jeito, né? Na Europa também criaram-se algumas estratégias para soerguer a economia. Tudo baseado no keynesianismo, nessa nova doutrina, onde o Estado ele deve intervir na economia, ele deve criar regras, ele deve criar meios, infraestrutura para as indústrias, favorecer a implantação de indústrias, promovendo aí uma circulação do capital, de mercadorias, de serviços. O Estado deveria cuidar da população, criando alguns benefícios sociais. É tanto que na Europa ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social. O Estado ele criou algumas coisas que favoreceu o bem-estar da sociedade.
né? Algumas políticas em relação à saúde e à educação foram criadas para que as pessoas conseguissem também, né, se reerguer, né, com essa crise que se alastrou para a Europa também. Tá entendendo? Tudo isso aí no contexto do keynesianismo agora. A partir da crise de 1929, o mundo, os países capitalistas, eles saem do sistema do liberalismo econômico, porque viram que não estava dando certo, e passam a aderir, né, ao sistema keynesianista, à doutrina keynesianista, onde o Estado intervém na economia, ele deve intervir tanto na economia quanto em relação à sociedade, deve criar mecanismos para favorecer a sobrevivência da população. Nos Estados Unidos, os projetos lá, as ações, ficaram conhecidos como New Deal, e na Europa vai ficar conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Se você tiver com o livro, tá acompanhando bem direitinho aí, deve estar grifando bem bonitinho, vai ficar massa. Tem alguma dúvida? Não. Foi meio assim. Então, assim, o que é que vai acontecer? Além de regular a economia e intervir em crises econômicas, a partir de agora, a partir do keynesianismo, o Estado intervém na economia, em crise econômica que tiver no escambau. O Estado vai intervir. A partir de agora, a partir da crise de 1929 em diante, até mais ou menos 1970, as coisas vão mudar. 1970 as coisas vão mudar, porque a gente vai ter uma nova doutrina econômica, certo? Vai ter uma crisezinha do keynesianismo, vai começar uma nova doutrina econômica, que vai ser chamada de neoliberalismo, que é a que existe até hoje. A doutrina que os países capitalistas seguem hoje, a doutrina econômica, é uma doutrina neoliberal, certo? Que é o quê, mulher? Dê logo o spoiler. O neoliberalismo nada mais é do que um novo liberalismo econômico, onde o Estado só intervém na economia em momentos específicos, geralmente em momentos de crises econômicas. Mas, basicamente, existe uma mão invisível, que existia já no liberalismo econômico, onde o mercado se autorregula. Bonitinho. Aí, quando existe alguma crise financeira, tipo a de 2008, que teve nos Estados Unidos, o Estado vai lá e intervém na economia para injetar dinheiro nos bancos, ajudar os bancos, enfim. No neoliberalismo, a partir de 1970 em diante, o mundo é neoliberal. A doutrina econômica que passa a gerir o mundo é uma doutrina neoliberal, novo liberalismo. O Estado intervém em momentos de crise. No keynesianismo é diferente. Aqui a gente está falando do keynesianismo, que se deu a partir da crise de 1929. No keynesianismo, o Estado intervém totalmente na economia, seja em momento de crise ou não. Ele intervém totalmente na economia, certo? Keynesianismo, o Estado ali fincou os pés na economia e não saiu. Aí vamos lá. Além de regular a economia e intervir em crises econômicas, o Estado passou a desenvolver a infraestrutura, como eu estava falando, a infraestrutura necessária para assegurar as atividades das grandes empresas. Foram feitas obras estratégicas que exigiam muito capital, muito money, hidrelétricas, estradas de ferros e outras coisas que subsidiaram, foram suporte para a instalação de indústrias. Como eu falei, com o keynesianismo, com a crise de 1929, o mundo estava em crise, o mundo capitalista estava em crise. Então, era necessário soerguer as empresas, os bancos, e tanto os Estados Unidos fez isso com o New Deal, quanto a Europa também fez com o Estado de Bem-Estar Social. Mas não eram coisas somente para a economia. De certa forma, também tiveram algumas ações sociais. Por isso que aqui na Europa ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Aí pronto, aí só no finalzinho aqui vai dizer o quê? Vai dizer que a Grande Depressão favoreceu o keynesianismo, o Estado intervendo totalmente na economia e tudo mais. A Grande Depressão, ela também vai dar início, vai ser um pontapé para o nazismo na Alemanha, né? Para o nazismo na Alemanha, porque vai ser essa figura do Estado totalmente ali, controlando tudo, enfim. Então, vai dar início aí, vai ser um pontapé para o nazismo, que é uma coisa ruim, né? Fez um genocídio de populações. Enfim, vamos lá. Vamos para aqui. Bretton Woods e a retomada da internacionalização da economia. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos para aqui. O que é isso, mulher? Bretton Woods e a retomada da internacionalização da econômica. Vocês lembram o que é internacionalização econômica? Internacionalização econômica é tipo quando o capital estrangeiro passa a entrar em outros países. Por exemplo, exemplo bem simples. Vamos dizer que a gente tem aqui no Brasil diversas indústrias da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela internacionalizou aqui no nosso país. Ela se internacionalizou, porque ela não é nossa, ela é de fora. Internacionalização da economia é quando capital privado, estrangeiro, vem para o nosso país. Isso é uma internacionalização.
da economia, entendeu? No mundo inteiro existe isso, a internacionalização da economia, porque as empresas estão espalhadas pelo mundo todo. Os países investem em outros países. Então, isso é a internacionalização da economia. Vamos lá. Bretton Woods e essa retomada. Agora vamos falar aqui no período final da Segunda Guerra Mundial. Lembra que a gente falou do padrão ouro do século XVIII? Sim. Ali, século XVIII, século XIX, existiu o padrão ouro. O que era o padrão ouro? O que é esse padrão ouro? Todas as moedas do mundo, elas poderiam ser cotadas no ouro. Então, por exemplo, minha moeda, ela valia a mesma coisa que o ouro. Tá entendendo? Todas as moedas do mundo, no padrão ouro, podiam ser cotadas no ouro. Cotadas, valer. Entendeu? Padrão ouro, todas as moedas participavam do padrão ouro. Então, todas podiam ser cotadas no mesmo valor do ouro. Isso era o padrão ouro. Mas o padrão ouro, ele acabou com a Segunda Guerra Mundial. Por que ele acabou com a Segunda Guerra Mundial, Ana Beatriz? O padrão ouro é a época do livre comércio, né? Que foi criado o livre comércio lá entre o século XVIII e o século XIX. Né? Que o livro de vocês vai dizer que foi no século XIX. Vai dizer o quê? Que foi com a Segunda Revolução Industrial. O livre comércio que favoreceu aí menos regras restringindo o comércio mundial, uma baixa dos preços dos produtos primários. Isso foi o livre comércio. Na época do livre comércio, existia o padrão ouro, onde todas as moedas eram convertidas em ouro. Ok, beleza. Mas esse padrão ouro vai durar só até a Segunda Guerra Mundial acabar. Por quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam muito preocupados com o que ia acontecer com a economia mundial, economia global. Né? Aí, em 1944, vai acontecer uma conferência nos Estados Unidos, chamada Conferência de Bretton Woods. Essa conferência era para meio que regularizar a economia global para depois da Segunda Guerra. Então, antes da Segunda Guerra acabar, houve uma conferência internacional para falar sobre a economia do futuro, a economia futuramente pós-Segunda Guerra. Houve uma conferência, chamada Conferência de Bretton Woods. Nessa conferência, o que é que aconteceu? Estabeleceram-se novas regras financeiras para o comércio mundial. Ok, conferência realizada nos Estados Unidos, porque já era a maior economia do mundo, né? Já estava terminando ali a Segunda Guerra, estava figurando como a maior economia capitalista do globo e tudo mais. Ok. E foi o país realmente vitorioso com a Segunda Guerra Mundial. Porque por mais que os Estados Unidos ajudou ali o Reino Unido, a França a vencer, quem realmente estava ainda em condições favoráveis pós a Segunda Guerra Mundial, que não tinha sido arrasado completamente, eram os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos aí. Não era o Reino Unido, nem era a França, porque eles estavam arrasados também, né? Em relação à sua estrutura, tinham gastado muito dinheiro, enfim, tinha pedido muito dinheiro emprestado aos Estados Unidos, muita ajuda dos Estados Unidos. Então, a Europa estava arrasada. Então, imagine o seguinte, que no mundo capitalista, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente só tinha uma única superpotência econômica no mundo capitalista, que de fato eram os Estados Unidos. É tanto que a gente fala que com o final da Segunda Guerra começa o período da Guerra Fria, que é um mundo bipolarizado entre duas superpotências. No mundo capitalista, a grande superpotência era os Estados Unidos. Por mais que o Reino Unido e a França fossem, sim, algumas potências desse período, eles estavam arrasados, né, pós a Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que vai acontecer? Vai mudar esse padrão ouro. A partir desse momento, a partir da Conferência de Bretton Woods, a partir de 1944 até 1971, vai imperar um novo padrão de valor da moeda internacional, valor de moeda. O que é que vai acontecer? Agora vai deixar de ser o padrão ouro e vai ser o padrão dólar. Vai ser o dólar ouro, padrão dólar ouro. O que diabo é isso, mulher? Olha, se antes do padrão dólar ouro existia o padrão ouro, né? No padrão ouro, como era que funcionava? Cada moeda valia ali, né? Poderia ser cotada no ouro. Ok. Agora, com o padrão dólar-ouro, só o dólar, ele era cotado no ouro. Tá entendendo? Agora, só o dólar era cotado no ouro. E as outras moedas do mundo, o que é que acontecia? As moedas europeias, a moeda japonesa, elas poderiam flutuar 2% para mais ou para menos em relação ao dólar. O dólar era a única moeda ali a nível ouro. Poderia ser convertida no ouro. Esse é o padrão dólar-ouro. A partir de 1944, com Bretton Woods, terminando a Segunda Guerra, só existia uma única superpotência, Estados Unidos.
A única moeda do mundo que era convertida agora em ouro era o dólar. Porque só tinha eles. Vamos da época. As outras moedas só flutuavam um pouquinho para mais, 2% só ou para menos. Oi. Então foi a partir daí que as coisas foram mudando, tipo, para converter o dinheiro quando a gente fosse mudar de país? Sim. Sim, mas tipo aqui, veja bem, aqui não tem muita diferença não entre uma moeda e outra. Ainda não tem muita diferença, porque as outras moedas só mudava basicamente 2% para mais e 2% para menos só. O câmbio flutuante que a gente tem hoje, a gente tem um câmbio flutuante. Vou falar já dele. Ele foi uma invenção do final da década de 70. Do final da década de 70.